Fausto Vera, o Atlético emprestou lá para o River Plate, que pode ficar com o jogador, tem opção de compra, pode ficar com o jogador. E aí eu quero saber do Colombo o seguinte: o River Plate vai ficar com o Fausto Vera? Porque o torcedor do Atlético, ele tá com essa expectativa de que o Fausto Vera fique por lá mesmo no River Plate. Torcedor do Atlético, a maioria, quando a gente conversa, não quer a volta do Fausto Vera. Você o que pensa? Você gostaria da volta do Fausto Vera ou não? Primeira coisa que eu te pergunto. Não. Pra ser bem taxativo, não. Pra ficar lá no River Plate, o River Plate tem que comprar o jogador, certo? Ou será que o Atlético renovaria o empréstimo? Não, acho que não. Tem que comprar. Tem que comprar. E o River vai comprar? Tudo indica que vá, viu, Jaime? O River faz uma movimentação muito intensa nesse mercado. Salvo engano, na segunda-feira anuncia a saída de 14 jogadores. Você vai se lembrar, por exemplo, lá, né? Exatamente. Fazendo a limpa, fazendo a limpa. Inclusive, você vai se lembrar de 2 nomes, tenho certeza disso. Você se lembra do Fabrício Bustos, lateral direito do Internacional? Sim. Jogou com o próprio Eduardo Cudê. E com Paulo Brax, inclusive. Você vai se lembrar do Matias Vinha, lateral ex-Palmeiras, ex-Flamengo, ex-jogador da Roma, depois não aconteceu. É outro que o River Plate dispensou em meio a esses 14. E você vai olhando lá a lista, né? E aí tinham jogadores assim, até o Herman Pezella, campeão mundial na Copa anterior. Você vai vendo a lista de jogadores, não aparece o Fausto Vera. E quando você liga o nome do Fausto Vera, pelo menos a informação que a grande maioria dos colegas argentinos tem com o River Plate, é de que o River vai efetuar essa compra, já que o Fausto Vera termina até a temporada como titular. Você vai se lembrar que a gente esperando o jogo do Vasco, né? Jogo do Corinthians, melhor dizendo, não é isso? A gente estava assistindo ali no outro retorno o jogo do River com o Belgrano, o River acaba perdendo, mas Fausto Vera estava lá como titular, disputou essa última partida que deu o título ao time de Córdoba, não ao de Buenos Aires. A tendência é de que o River Plate exerça essa compra e fique com o jogador. Eu sempre digo, Jaime, que assim, apesar dos argentinos hoje serem o melhor material humano da América do Sul, é assim, sempre quando chega um argentino você espera alguma coisa, por mais que demore, se você der tempo, a tendência é de que os argentinos ali encaixem. Vide, por exemplo, o Flaco Lopes, né, que veio do Lanús, demorou demais para encaixar no Palmeiras e hoje é jogador de seleção argentina da Copa do Mundo. Você sempre espera algo de um argentino, né? E quando esses caras fazem um caminho contrário, geralmente, quando os argentinos eles vão para o Brasil e retornam para o seu país, geralmente já chegam lá com status de titular. Assim aconteceu com o Fausto Vera. O Fausto Vera, a gente dizia aqui que ele era lento, que ele demorava para recuperar bolas, que ele era fraco nos embates individuais. Não que na Argentina tem um jogo tão fraco tecnicamente, tão fraco fisicamente. Mas hoje em dia, sendo bem transparente, falando num português mais claro, tá mais fácil jogar na Argentina, muito mais fácil jogar na Argentina do que no Brasil. E nessa aí, o Fausto Vera se adaptou, é peça importante do time do Eduardo Cudê, ex-técnico do Galo, e nessas 14 listas, nesse listão de saídas do River Plate, não consta o nome do Vera, a tendência é que o River fique com ele, Jaime. Você como cidadão de Córdoba, sim, cara que gosta do futebol argentino e que acompanha o futebol argentino, o Fausto Vera tá jogando bem no River Plate? Sim. Tem jogado bem. Tem jogado até numa função ali que ele mescla, né? Com Aníbal Moreno, outro ex-jogador do Palmeiras, um volante um pouco mais pegador, né? Vocês vão se lembrar dele, ex-volante do Palmeiras, camisa número 5. O Fausto Vera, historicamente, sempre foi um camisa número 8, né? Mas ele, por vezes, ele se aproxima um pouco mais do ataque, por vezes joga mais em dupla, né? Como a gente fala com o próprio ex-jogador do Palmeiras. Então o Fausto Vera tem jogado bem. Não é um jogador, Jaime, que assim, quando o Fausto Vera sai do Argentinos Júniors e tem ali as primeiras partidas pelo Corinthians e era treinado pelo Gabriel Milito, você vai se lembrar no time do Argentinos Júniors, você fala assim, pô, baita volante. É mais um bom volante que a Argentina exporta. Acabou não acontecendo por esses problemas que eu elenquei. Mas ele tem jogado bem. Não é um cara que se destaca como se esperava no início da carreira dele. Mas ainda assim é um jogador digno, é um jogador útil, é um jogador que organiza o time do River. Marcação não é o forte dele, mas como o Cudê ele varia, né? Joga com 2 ou com 3, o Fausto Vera tem lá a sua parcela de importância no time hoje, Jaime. Claro que vai mudar muito, e no segundo semestre, no apertura, né? No clausura, melhor dizendo, na segunda parte do campeonato argentino, nós veremos um River totalmente diferente. Ô Duda, se o River chegar e falar o seguinte, olha, esse valor que vocês estão colocando aqui, né, que a gente acertou, né, de opção de compra, eu tô com uma dificuldade financeira, você me dá um descontinho aqui, o Atlético, você, se fosse
diretora lá do Atlético, dona do Galo, você dava um jeitinho, ia fazer de tudo pro River pegar o Fausto Vera? Todo jeito, assim, é claro que você não vai liberar o atleta de graça, mas fazendo uma negociação ali, acertada, eu acho que as duas partes, elas saem bem felizes, assim, dessa negociação, porque o Fausto Vera, ele não tem espaço atualmente nesse elenco do Atlético. Seria mais um caro pro banco. Exatamente, a gente tem até uma arte com os valores dele, o aproveitamento dele, vamos dar uma olhadinha aí, Rapidex, produção... É o cinto, enquanto colocam aí a arte. Mas aí o Fausto Vera, ele é um cara aí, ó, a arte. Tem 20, isso em 2026, 20 jogos, apenas um gol marcado. Assim como o Colombo falou, olha, considera uma peça importante no elenco, né, o Kudê, o Tchatcho. E o River já pagou $500 mil pelo empréstimo. Aí o valor da negociação, né, tem essa opção de compra fixada em cerca de... $4,5 milhões, é um valor aproximado ali de R$23 milhões, e vale a gente lembrar, né, olha ali, no Atlético ele chegou em junho de 2024, custou o mesmo valor que tem essa opção de compra fixada, e aí fez 61 jogos, teve 3 gols marcados, era um jogador que era o cara, assim, de confiança do Milito, né, o Milito gostava muito do Fausto Vera, e aí pegou a contratação dele naquela época. O Fausto Vera também não estava rendendo o auge do seu futebol. Eu acho que no Brasil ele pouco rendeu. Mal no Corinthians. Ele começou bem no Corinthians. A torcida do Corinthians fez festa quando o Fausto Vera foi embora. Essa é a verdade. Ele começou bem no Corinthians, só que aí foi perdendo espaço, aí virou reserva mesmo. E aí o Milito levou ele pro Atlético, aí a melhor opção mesmo foi agora esse empréstimo com o River. E se ele é considerado essa peça tão importante, é o mesmo valor que o River vai pagar, é o mesmo valor que o Atlético pagou. É claro que esse valor a longo prazo, o Atlético pagou mais caro na época do que o River tá pagando agora. Então também é um ponto aí de análise. Mas para ficar livre do Fausto Vera, vende aí até por 3.500. Eu não vou condenar quando o Vera veio não, porque eu achei que seria uma boa contratação e fez sentido à época. Eu não me lembro quem era o treinador do Corinthians. Eu não sei se era o Mano Menezes. Eu confesso que escapou aqui quem era o treinador. Não era o Tite, não? Não, do Tite eu tenho certeza que não era. Aqui. O Tite eu tenho certeza. Mas que não fazia a questão do Fausto Vera, né? Tava encostado, o Atlético precisava de um volante. Quem vem pro Atlético? Gabriel Milito. Quem revelou o Fausto Vera no Argentinos Júniores? Gabriel Milito. Fazia um sentido. Até porque o Fausto Vera começou bem. Então, assim, não condeno o que o Atlético tentou fazer. Agora, também é do futebol, né? O Atlético não vai ter Antônio Oliveira. Nossa, Antônio Oliveira. Mas também, né? Enfim, se fosse... deixa pra lá, pra gente não caçar confusão. Mas o Atlético não vai ter sempre lucro, né? Acho que foi uma tentativa de negócio válido. O Fausto Vera, ele não viveu de jogos horrorosos somente no Atlético. Em alguns ele jogou bem. E você vai se lembrar... O início dele foi bom. E você vai se lembrar assim que contra o próprio River Plate no Monumental... Depois de ter feito 3-0 na Arena MRV, ele joga aquele jogo, joga bem. Ajudando o Atlético a segurar a vaga para a final. Depois aconteceu o desastre que aconteceu. Então, assim, não condeno a tentativa do Atlético à época. Simplesmente não funcionou, perdeu espaço, principalmente com o Cuca. Era esperado que ele fosse sair. Acabou que ele sai depois, né, dessa gestão do Sampaoli. Normal, Jaime, movimento de mercado normal e para não tomar prejuízo, sinceramente... $4,5 milhões hoje está de excelente tamanho. E quem tem condição de pagar isso na Argentina... ou é o River, ou no máximo o Boca. Mas eu já falei aqui, o clube mais estruturado financeiramente para poder fazer uma compra de jogador do Brasil é o River Plate. A gente tem outra arte para mostrar para vocês agora, para falar dos estrangeiros do Galo, os gringos do Atlético. Porque Fausto Vera é um gringo que deve ficar lá na Argentina no River Plate, e assim a torcida do Galo espera, né? E aqui a gente mantém o assunto dos estrangeiros, porque... o Alonso foi embora. Pode ser que o Roman vá também, né, Duda? Isso. Provavelmente também o Ivan Roman, estava até conversando hoje com o Pedro Faria, setorista do Portal Tempo, do Atlético, ele estava falando, a questão do Ivan Roman é que o staff não está gostando do comportamento, não do comportamento do atleta, mas do comportamento mesmo do Atlético, no sentido que eles não estão entendendo a falta de oportunidades que o Ivan Roman está deixando de ter, e aí eles estão procurando aí talvez uma outra equipe, então provavelmente Júnior Alonso já é certeza, mas o Ivan Roman, se chegar alguma proposta, deve sair também do Atlético, né? Detalhe, o Léo Duarte chegou e é um zagueiro que joga pelo lado direito,
Então, a concorrência para o Roman aumenta ainda mais. Apesar do Roman ser um zagueiro que joga também pelo lado esquerdo. E poderia ser uma alternativa. Só que a gente tem visto aí, né, o que já relatou a Duda, com a chegada do Léo Duarte, o staff do Roman certamente está incomodado. Sabendo ainda que o Atlético está de olho em trazer mais um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo, né? Então, realmente, o menino Roman pode estar com uma situação para sair do Galo. Aí você começa a fazer conta, né? Pelo lado direito, embora o Lianco possa jogar na esquerda, lado direito, vamos lá, me ajude. Juan Tressoldi, o próprio Lianco, Léo Duarte. 3 opções. Pro lado esquerdo, hoje você tem o Vitor Hugo. E aí ficou complicado pro Ivan Roman disputar espaço. O Atlético vai... assim, aí é um ponto questionável, e a Duda acho que já trouxe... E o Vitão que nunca joga, né? E acho que foi a Duda que trouxe... Quase, exato. A Duda trouxe isso em outra oportunidade, e não sei se foi você, me corrija se eu tiver errado, Duda. Você falou assim, certa vez, o Ivan Roman tá saindo e tá renovando aí contrato com o Atlético, o Vitor Hugo, que já tem 35 anos. Qual que é o plano do Atlético? Eu concordo com a Duda. Eu acho assim, no que faz mais sentido investir a longo prazo. Só que por tudo que aconteceu, não me parece que a longo prazo o Roman está disposto a seguir no Atlético e nem a diretoria, nem a comissão técnica te dar outras oportunidades. Então, Jaime, é como se tivesse encontrado na hora errada, né? O Atlético encontrou na hora errada com o Ivan Roman, apesar de ter ido lá buscar a contratação do garoto no Palestino do Chile, mas é um garoto que quer jogar e quer jogar agora. E agora, nesse momento, pro Ivan Roman tá ruim para disputar. Tá ruim, tá difícil para ele. Então, assim, tem o Juan na fila, tem o Lianco na fila, pela esquerda tem o Vitor Hugo, o Eduardo Domingues prefere um zagueiro canhoto, embora isso não seja preponderante para buscar esse cara para jogar pelo lado esquerdo. Você tem o Vitão, que também é outro projeto do clube. Então, assim, quer jogar agora? Assim, quer ser titular agora? Quer ter minutos agora? Direito do atleta. Não significa necessariamente que tem que ser direito do dever do Atlético. Para ser dever do Atlético, na minha opinião, o Ivan Roman foi preterido muitas vezes injustamente. Mas é um dever do Atlético fazer com que o Ivan Roman jogue agora? Para mim não é. Então, se o staff não pode esperar, o melhor caminho para as duas partes é uma negociação. O Marcos Santos está dizendo aqui, Fausto Vera, seja feliz lá no River Plate, porque não vingou no Galo. Ele está sendo. Tá sendo.